Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O carnaval passou por aqui, Elide. O carnaval passou por aqui, mas está tudo em ordem. Já está tudo bem, tudo em ordem. Vamos. Meu pensamento se agita, Bispoeta. Meu pensamento se agita ouvindo a chuva lá fora. Penso comigo, é agora a hora que meu peito grita. Perguntas não respondidas. O que haverá do outro lado? Continua o meu brado. Como curar as feridas? A morte não me preocupa. O que me entristece é a dor das mães ao perder o calor de seus filhos em meio à luta diária para o ganha-pão, sem hora para terminar. Anseiam a paz no lar. A elas eu peço perdão. Bem, trouxemos um assunto um pouco sério, falando a respeito do perdão, que é esse sinal em Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, todos devem conhecer, utilizada pelas pessoas que não falam, pelas pessoas que não têm a possibilidade da fala, para as pessoas não falantes. Eu quis trazer esse poema para falar realmente desse sentimento, que é um misto de tristeza com alegria, porque mães perdem seus filhos realmente, e isso me entristece bastante. Mas não é só disso que eu quero falar, não é só de tristeza não, mesmo porque nós estamos em pleno clima de carnaval, precisamos respeitar as pessoas que gostam do carnaval, e ao mesmo tempo precisamos nos resguardar. Vamos fazer a nossa festa, mas fazer a nossa festa em casa com segurança, sem aglomerações, conforme recomenda a ciência. Muito bem, dito isso, eu gostaria de dizer também a respeito de ser ousado. Seja ousado, invente sempre, mesmo sabendo as regras gramaticais, escreva sem se preocupar muito com regras gramaticais. Isso é importante porque se nós encapsularmos uma pessoa dentro de regras gramaticais, a pessoa fica como que se estivesse podada. Ela fala, mas será que isso é certo ou errado? Não tem certo e errado, é adequado e inadequado. Vamos supor que você esteja fazendo uma prova vestibular. É preciso saber o que é preciso, até onde nós podemos ir com a nossa ousadia dentro dessa prova, que é uma prova para um vestibular, seja um concurso. Precisamos ver quais são os limites de ousadia. Agora, se nós estamos escrevendo para nós mesmos, se esse escrito é só um compartilhamento numa rede social, podemos ousar, podemos ser ousados, porque é da ousadia que nascem as grandes ideias. Tudo bem? Bem, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre substantivo, hoje vamos para a 15ª parte, falando ainda sobre o substantivo. A aproximação da função cumulativa derivativa de a como atualizador léxico e morfema categorial se manifesta tanto em barca, de barco, saca, de saco, fruta, de fruto, mata, de mato, ribeira, de ribeiro, e etc. Quanto em gata, de gato, porque dá ao tema de que entra a fazer parte a capacidade de significar uma classe distinta de objetos que, em geral, constituem uma espécie de gênero designado pelo tema primário. É uma observação de Humberto de Campos. Eu quero aproveitar para fazer uma observação. A língua portuguesa não é uma ciência exata. Vamos fazer uma comparação, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Dentro de uma pessoa que vai apresentar uma dissertação de doutorado a respeito de matemática. Essa dissertação da pessoa pode ser que tenha, digamos, 120 páginas, exagerando, 120, 200 páginas. Se for uma dissertação de mestrado ou de doutorado em língua portuguesa, sabe quantas palavras vão ser necessárias? Mais ou menos 400 a 500 páginas. É um livro. Porque, justamente, nós precisamos de muitas palavras para designar, às vezes, noções elementares. Como é o caso aqui do morfema A, que
mata e mato vai diferenciar de uma forma diferente de gata e gato. Tudo bem? Vamos prosseguir. É pacífica mesmo entre os que admitem o processo de flexão em barco, barca e lobo, loba, a informação de que a oposição masculino-feminino faz alusão a outros aspectos da realidade diferentes da diversidade de sexo e serve para distinguir os objetos substantivos por certas qualidades semânticas pelas quais o masculino é uma forma geral, não marcada semanticamente, enquanto o feminino expressa uma especialização qualquer. Vamos tomar novamente o exemplo de barco com barca. Barco com barca para diferenciar um barco de uma barca que é um barco grande, um jarro de uma jarra, um tipo especial de jarro, um lobo de uma loba. Opa, aqui nós já entramos na categoria sexo, a fêmea do animal chamado lobo, para distinguir entre o animal fêmea do animal macho, lobo para distinguir de loba. Essa aplicação semântica faz dos pares barco, barca e restantes da série acima não serem consideradas primariamente formas de uma flexão, mas palavras diferentes, marcadas pelo processo de derivação. Esta função semântica está fora do domínio da flexão. A analogia material da flexão de gênero. Pausa para a água. E também para a Elide poder focalizar. Retomando. A analogia material da flexão de gênero do adjetivo é que levou o gramático a pôr no mesmo plano belo, bela e menino, menina. Este fato explica por que na manifestação do gênero no substantivo, entre outros processos, existe a indicação por meio de sufixo nominal. Conde, condessa, galo, galinha, ator, atriz, embaixador, embaixatriz, etc. Aqui também cabe uma observação importante. Embaixador, embaixatriz. A embaixatriz a que faz a alusão aqui é o feminino da palavra embaixador. Mas quando se trata da mulher exercendo a função de titular da embaixada, é chamada de embaixadora. Pode até ser que haja uma flutuação nessa acepção de palavras, mas em geral, a mulher que exerce a função de titular da embaixada recebe o nome de embaixadora. Tudo bem? Sem ter função precípua da morfologia do substantivo, a diferença do sexo nos seres animados pode manifestar-se ou não com diferenças formais neles. Esta manifestação se realiza ou pela mudança de sufixo, como em menino, menina, gato, gata, é a moção, ou pelo recurso a palavras diferentes que apontam para cada um dos sexos. A heteronímia, como todos sabem, é a diferença entre palavras. Homem, mulher, boi, vaca. Na primeira série de pares, como já vimos na lição de Herculano de Carvalho, não temos formas de uma flexão, mas nelas, como na série de pares, estamos diante de palavras diferentes. Quando não ocorre nenhum desses dois tipos de manifestação formal, ou o substantivo com o seu gênero gramatical se mostra indiferente à designação do sexo, a criança, a pessoa, o cônjuge, a formiga, o tatu, ou ainda
indiferente pela forma se acompanha de adjuntos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais. Comoção de gênero para indicar o sexo. O artista, a artista. Bom estudante, boa estudante. Aqui falamos de tatu, tatu macho, tatu fêmea, como nós vamos ver depois também, quando nós estivermos falando sobre substantivos epicenos. Muito bem, chegamos ao final de mais essa teleaula. Espero que vocês aproveitem bem esses dias de carnaval e sempre com segurança. Se forem pular, tem que pular como aconteceu aqui no começo da nossa aula. Pular dentro de casa com toda a segurança. A vacina já está chegando, daqui a pouco todos estaremos vacinados e poderemos retomar uma certa normalidade. Tudo bem? Muito obrigado e fiquem com Deus. Boa tarde.